Vamos continuar a desenvolver neste vídeo o projeto 3, neste caso a agenda com recurso à base de dados, e vamos para a parte 9, onde vamos continuar a explorar as características e funcionalidades do controle Data Grid View. No vídeo anterior introduzi então aqui a utilização deste controle Data Grid View para a apresentação dos meus registros da base de dados. E como podemos aqui verificar, ao executar aqui o nosso visualizar tudo, vamos abrir um quadro que vai executar a nossa query e que nos vai apresentar todos os resultados apresentados na nossa base de dados. Ora, vamos então aqui avançar com mais alguns tweaks, isto é, mais algumas configurações e propriedades da nossa Data Grid View, e neste caso para tornarmos invisível aqui então esta coluna que aqui está, ok? Vamos então começar por aí, e essa alteração é feita na secção das rows. Ora, os termos que nós vamos ter que começar a habituar-nos a ouvir na questão da utilização da Data Grid View é o termo column e row. Column significa coluna, row significa linha. É isso que acontece também no caso da estrutura Data Table. Uma Data Table tem uma coleção de colunas e uma coleção de linhas. Ora, a Data Grid View também a tem. Mas nas propriedades nós temos aqui então a possibilidade de tornar invisível aquela primeira linha fixa que aparece. E como é que ela se designa? Designa-se por Row Header. Todas estas propriedades que aqui estão, Row Header, dizem respeito às configurações e ao aspecto e às dimensões, etc., daquela primeira coluna que ali aparecia nos nossos resultados. Ora, para que ela se torne invisível, porque ela por defeito está visível, vamos alterar para false aqui. Podemos alterar estas propriedades selecionando aqui false ou simplesmente fazendo um duplo clique que vai alternando entre as diferentes propriedades. O que significa que se eu agora executar a minha aplicação, como tenho row headers visible igual a false, então aquela linha já não irá aparecer. Vamos aqui clicar em visualizar tudo e reparem então como já ficou aqui invisível aquela linha. Posto isto, quero-vos mostrar como é que nós temos acesso a um conjunto de informações a partir do momento em que a nossa Data Grid View está carregada. E para isso vamos aqui ao nosso método onde ela é construída, e depois dela ser construída nós temos aqui várias circunstâncias que podemos verificar. Por exemplo, imaginem que nós queremos saber quantos registros é que foram carregados para a nossa grelha. E para isso nós podemos inclusive criar aqui um label para apresentar o número de registros encontrados. Eu vou arrastar para aqui um label e vou-lhe chamar aqui precisamente label resultados, ok? Label resultados. E o que vai acontecer é que sempre que este label for carregado, e ele é sempre carregado no início deste nosso quadro, e portanto o facto de ter aqui label 1 nunca irá aparecer, nós vamos fazer sempre o seguinte. O que é que vamos fazer aqui? Vamos colocar aqui, ok, antes disto, vamos colocar aqui o seguinte. Apresenta o número de registros na BD, na base de dados. E para isso vamos então utilizar label resultados.text vai ser igual a quê? Eu vou colocar primeiro aqui um texto. Resultados, dois pontos, espaço. E à frente vou concatenar com o número de linhas que é apresentado. Okay? O número de linhas não vai contar com o facto de existir uma linha para o nome das colunas, ok? O número de linhas vai ser exatamente o número de linhas com registros provenientes da base de dados. Para eu ter acesso a esse número, eu vou recorrer ao meu controle, grelha, resultados, e depois, quando coloco um ponto para aceder a todas as propriedades, métodos, eventos, etc., eu tenho uma coleção que se chama rows, ok? E cá está, rows é uma coleção que é uma Data Grid View Row Collection. Okay? É uma coleção de linhas da Data Grid View. Okay? Ora, para isso, eu vou agora poder fazer o seguinte, reparem, ponto rows, e agora quando carrego em ponto, eu vou poder aceder a propriedades das minhas linhas, nomeadamente a propriedade count, isto é, contar. Isto é,
gets the number of rows in the collection. Isto é, vai buscar o número de linhas que estão agregadas à minha coleção de linhas dentro da minha tabela. Como ela foi criada e preenchida já nesta linha anterior, aqui já saberemos quantas linhas foram carregadas. Então, vamos colocar aqui .count, ok? E reparem que o count não é um método, mas sim uma propriedade, ok? Tem um get. Não dá para eu alterar, dizer que o número de linhas é igual a 10, por exemplo. Só dá para saber, é aquilo que se chama uma propriedade do estilo read only, só para ler, é uma propriedade que me dá então esses resultados. Vamos testar. Vamos clicar aqui em visualizar e cá está. Foi feita a chamada à nossa base de dados e foi apresentado então resultados 10. Obviamente poderão olhar para aqui e ver um 9, mas temos que contar que existe aqui o 0. Portanto, temos aqui 10 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e como eu tive a ocasião de dizer, a primeira linha, que é a linha das colunas, ou do nome das colunas, não é contabilizada. Vamos continuar a ver aqui outros aspectos da nossa grelha, ok? Eu coloquei aqui este separador, mas eu não o vou colocar, eu vou retirá-lo, porque vamos fazer aqui uma coisa de cada vez. Vamos imaginar que eu quero programaticamente redimensionar o tamanho das minhas colunas, ou neste caso, torná-las visíveis ou invisíveis. Ora, eu tenho aqui o meu database.net aberto e já tivemos a ocasião de ver que as colunas são 4, estão a ser, por defeito, todas elas apresentadas na minha data table, mas eu, na realidade, só quero apresentar a coluna do nome e a coluna do telefone. Bom, teremos duas formas de o fazer. A primeira delas seria fazer da seguinte forma. Se nós chegarmos aqui, em vez de selecionarmos todos os registros de contactos e apenas selecionarmos nome, telefone, vamos apenas preencher a nossa data table dados com estas duas colunas. Isto é, em vez de vir para a nossa aplicação toda a estrutura da tabela contactos, apenas vai ser apresentado uma tabela constituída por duas colunas, que é a coluna do nome e do telefone. E nesta circunstância já teria o resultado pretendido. Vamos aqui visualizar e cá está. Só temos o nome e só temos o telefone. O problema aqui é que vai ser outro. Porque se eu quiser criar um mecanismo para editar qualquer uma destas linhas que aqui está, isto é, fazendo um duplo clique e abrindo o meu formulário para poder alterar os valores que aqui estão, o que vai acontecer é que eu, na minha query, apenas fui selecionar os valores que me interessavam ser apresentados. Não fui buscar, por exemplo, um valor que é fundamental, que é o valor do ID contacto. Porque como cada uma das linhas tem um ID contacto distinto, é isto que me vai permitir distinguir qual é a linha que eu quero alterar, por exemplo, ou que eu quero apagar. Então, nessa circunstância, esta prática de limitarmos o conjunto de colunas que vão ser apresentadas pode ser feita, de facto, pela query, mas eu, pessoalmente, prefiro fazê-la escondendo as colunas que não me interessam. Obviamente que há colunas que de facto não interessam. Por exemplo, a data e hora em que foi criado o registro, para este efeito não interessa. Mas a mim vai-me interessar o ID contacto. Ora, como estamos a falar de uma tabela que contém poucas colunas, será uma das opções possíveis definir aqui ID contacto, nome e telefone. E esquecer pura e simplesmente a apresentação da coluna da atualização, que contém a data e a hora em que foi gravado o registro. No entanto, nós poderemos, em algumas circunstâncias, estar a chamar os dados de uma tabela que contém 10, 15, 20 colunas. Ora, estar aqui a designar cada uma delas pode ser demasiado fastidioso. E, por conseguinte, o que eu vou fazer aqui é simplesmente o seguinte. Para facilitar a leitura, eu vou chamar novamente as colunas todas. Mas vou depois esconder colunas. E quais são as colunas que eu quero esconder? A coluna do ID contacto e também a coluna da atualização. Ok? Portanto, nós temos aqui o nome das colunas e vou então introduzir aqui um conceito extremamente importante relacionado com as coleções
das nossas colunas na Data Grid View. Quando nós queremos aceder à coleção das nossas colunas, nós acedemos a ela através de grelha resultados.columns. Okay? E o que é o columns? O columns é uma coleção, como poderemos ver aqui, uma coleção de colunas da Data Grid View. Okay? Eu estou a ler ao contrário, precisamente porque é mais simples percebermos este conceito. Sendo uma coleção, significa, à semelhança do que acontece com as linhas, que é uma coleção, portanto, tem um conjunto vasto de elementos. Okay? Se pensarmos, por exemplo, numa list de strings, ora, uma list de strings é uma coleção também que tem um conjunto vasto de strings, neste caso. Neste caso, estamos a falar de columns que contém um vasto conjunto de Data Grid View columns, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: como é que nós vamos aceder a cada uma das colunas de forma individual? Neste caso concreto, nós temos 4 colunas, quando aqui chegamos a esta altura. Nós poderemos aceder às colunas através de um índice. E, portanto, se eu tenho ali colunas, vamos imaginar que isto é uma lista ou um array, como nós tivemos a ocasião de ver nos vídeos iniciais desta série. Então, se eu colocar aqui um parênteses reto, e automaticamente o Visual Studio vai acrescentar mais um, eu vou poder definir aqui qual é o índice da minha coluna. Mas reparem que eu tenho 2 assinaturas para este método. Isto é, este método ou esta chamada. A chamada à minha coleção pode ser feita por um índice inteiro, mas também pode ser chamada pelo índice do tipo string. Ora, isto significa que eu posso tentar identificar a coluna a partir da qual eu quero operar as minhas alterações, posso querer identificá-la pelo seu índice, quer por valor numérico, quer por valor de texto. Ora, nesta circunstância, o valor numérico, e partindo do pressuposto que estamos a carregar todas as colunas, o valor numérico começa com o índice 0, o que quer dizer que ID contacto vai ser o índice 0, e depois nome 1, telefone 2 e atualização 3. Ora, para isso então, se eu chegar aqui e colocar coluna de 0 e agora ponto, visible é igual a false. Vai significar então que na minha coleção de colunas, a coluna que tem o índice de 0 vai ficar invisível. Ok? Vamos testar e, como veem, estamos aqui a carregar todos os valores. Se eu agora retirar daqui e colocar apenas um comentário, vamos ter a ocasião de ver o ID contacto. Cá está ele. Mas se eu agora tornar ativa esta instrução, o que vai acontecer é que ID contacto vai ficar invisível. Cá está. Perguntar-me-ão então qual é a vantagem de eu tornar invisível esta coluna. Bom, eu não preciso que ela seja apresentada, mas eu vou precisar do seu valor. E por conseguinte, quando eu selecionar uma linha, eu não estou só a selecionar apenas os valores que estão visíveis, eu estou também a poder aceder à informação que está invisível. O que quer dizer que no próximo vídeo, quando nós tivermos a ocasião de fazer aqui um duplo clique, nós poderemos ir buscar o ID que está aqui escondido, ok? E peço desculpa, daí a importância então de nós termos carregada para a nossa tabela todos os valores que nos interessam para realizar as nossas operações, mas colocar apenas visível aquilo que interessa. Eu vou então muito rapidamente, antes de finalizar este vídeo, vou esconder também a coluna da atualização e vou aqui procurar redimensionar estas colunas por forma a ficarem aqui com um tamanho um bocadinho melhor. Ora, neste contexto então o que nós vamos fazer é o seguinte: eu vou poder fazer simplesmente isto, copiar e colar, e eu sei que a atualização vai ser, aqui a coluna atualização é o 0, 1, 2, 3. E neste caso vou colocar aqui 3 e vamos ter também a linha ou a coluna da atualização escondida. Mas ela está cá e tem o seu valor. Vamos ver aqui, no entanto, uma outra forma de tornar as colunas visíveis ou invisíveis, que é através do seu índice, mas um índice do estilo string. Neste caso, se eu copiar aqui estes dois valores e vou colocá-los agora como comentário. Eu utilizei aqui um índice numérico, mas eu posso chamar as colunas por um índice do tipo string. E este índice do tipo string será nada mais, nada menos que o próprio nome da coluna. Então, se eu quiser colocar aqui
ID contacto e aqui colocar atualização, eu vou tornar invisíveis as colunas que têm este nome. Qual é a grande diferença entre estes dois tipos de instruções? É que, neste caso concreto, se eu alterar na minha query a ordem das colunas, eu vou comprometer a forma como elas são apresentadas. O que quer dizer que se eu colocasse aqui, por exemplo, primeiro o nome, depois o ID contacto, a coluna que iria ser escondida era a coluna com o ID 0, ou melhor, com o índice 0. E, portanto, se eu colocasse aqui primeiro o nome e depois o ID contacto, era nome que iria ser escondido. Ora, nesta circunstância já não acontece isto. Independentemente do local onde eu colocar a pesquisa da coluna ID contacto, apenas a coluna ID contacto irá ser escondida. Vamos fazer aqui uma breve experiência. Se eu colocar aqui nome, vírgula, ID contacto, vamos aqui colocar estas instruções aqui assim. Vamos colocar aqui, uma vez que estamos aqui a chamar 3, vamos colocar isto da seguinte forma. Se eu quiser tornar invisível 1 e não colocar invisível a segunda coluna. Eu queria apenas que aparecesse nome. Mas aqui eu inverti a ordem das colunas. Ora, reparem então o que é que acontece. Eu vou visualizar tudo e aparece-me ID contacto. Porquê? Eu escondi o 0. A coluna 0 é a coluna nome. Reparem na diferença agora quando eu, em vez de utilizar aqui o 0, utilizo ID contacto. Independentemente do facto das colunas ali estarem trocadas, nome vai sempre aparecer porque o que vai ser escondido vai ser a coluna do ID contacto. Ok? E daí se percebe a diferença entre estes dois tipos de expressões. Ora, por uma questão prática, eu normalmente utilizo sempre este tipo de identificação das colunas. Prefiro, por uma questão prática, utilizar o índice do tipo string. Eu aqui vou selecionar tudo, vou esconder ID contacto e atualização. Vamos aqui executar e, como poderão ter a ocasião de ver, temos então o resultado pretendido, ok? Vamos muito rapidamente aqui ver o que é necessário para alterarmos as dimensões, por exemplo, da coluna nome. Vamos então aqui adicionar uma nova chamada de comando, neste caso de comentário, alterar as dimensões das colunas. E a dimensão das colunas é, por defeito, feita em pixels, ok? Portanto, neste caso eu vou colocar grelha resultados.columns e aqui vou colocar o nome ou o índice da minha coluna, neste caso nome, e à frente vou colocar simplesmente ponto width. Width significa largura. E aqui vou-lhe atribuir um valor que neste caso pode ser, por exemplo, 200. No caso do nosso contacto telefónico, como é ligeiramente menor, eu aqui vou até colocar 250, 100. Vamos colocar aqui telefone. E, como poderão ter a ocasião de reparar, vamos ter aqui as colunas já redimensionadas com um tamanho um bocadinho mais coerente. A seu tempo eu irei mostrar como é que nós podemos fazer para alargar as colunas de forma a que elas fiquem, por exemplo, aqui assim, bem organizadas, de forma a serem apresentadas quase a toda a largura. Eu aqui vou colocar desta maneira. E vamos também ter o cuidado de verificar que assim que a nossa Data Grid View começa a crescer em termos de altura, vai ser apresentado aqui uma scroll bar. Okay? Uma scroll bar significa uma barra de deslocamento vertical. E muitas das vezes é importante termos isso em atenção por uma razão simples. Reparem o que é que acontece quando eu redimensiono aqui em demasia as minhas colunas, vai aparecer de imediato por defeito aqui uma barra de deslocamento horizontal. Ora, não é uma boa prática, a não ser que seja absolutamente necessário, termos aqui uma barra de deslocamento vertical, porque não é questão de ser uma boa prática ou não.
A questão da visualização de dados, principalmente quando se tratam de apenas duas colunas, não faz qualquer sentido termos que estar a andar de um lado para o outro, porque a leitura é fácil de fazer desta forma. Mas, de qualquer das formas, durante o decorrer dos próximos vídeos, iremos ter a ocasião de continuar a apresentar ou ir acrescentando mais algumas dicas sobre a configuração da forma como são apresentados os dados na nossa Data Grid View, e vamos também começar a ver então o que é que nós podemos fazer a partir do momento em que começamos a fazer cliques nestas linhas para podermos aceder a informações específicas sobre cada uma das linhas e podermos também editar ou apagar os registros selecionados.